Boa noite. As chamas continuam a consumir grandes extensões de floresta. Só na Zona Norte registaram-se hoje 13 incêndios. Mas é particularmente no interior centro que os bombeiros estão a enfrentar uma noite de intenso trabalho. Situação complicada para os bombeiros da Zona Centro. Depois do violento incêndio que destruiu largas dezenas de hectares de mata e floresta em Penamacor e que já está controlado, as atenções voltam-se agora para Cernache de Monjardim e Vila Velha de Ródão. O Centro Coordenador Operacional da Sartã prevê uma noite de intenso trabalho, mas esperam os bombeiros controlar estes incêndios ainda de madrugada. Situação muito difícil em Sobral de São Miguel, onde lavra um outro incêndio com grande intensidade e numa larga extensão. Os soldados da paz queixam-se dos difíceis acessos devido aos terrenos acidentados e, sobretudo, da umidade relativa do ar, que mais do que as altas temperaturas, ajuda à rápida propagação das chamas. Com o cair da noite, tudo se complica ainda mais para os bombeiros, que deixam de poder contar com a ajuda dos meios aéreos. Meios fundamentais nas zonas de difícil acesso, aviões e helicópteros têm sido incansáveis no combate às chamas. O repórter Paulo Jerónimo acompanhou uma destas operações. Está na hora de partir para mais uma missão. Os pilotos dos helicópteros apenas sabem o destino, mas não o tipo de fogo que os espera pela frente. Com o verão, os incêndios consomem dezenas de hectares de floresta em todo o país. Estes homens arriscam bastante sem olhar esforços, mas sempre conscientemente. O objetivo é apagar as chamas o mais depressa possível. É tudo calculado e nós nunca vamos pôr a máquina em risco, nem nós próprios, não é? Mas é tudo calculado, não há qualquer problema. E o risco tem que se correr um bocado também, não é? Porque faz parte desta operação. Os helicópteros voam todos os dias, várias horas seguidas, para qualquer ponto do país. Já sabem, com a subida da temperatura e a descida da umidade relativa, o trabalho é a dobrar. Fazem voos rasantes para a ação da água resultar melhor e um outro sem número de manobras que mais parecem habilidades nos céus. Em terra, os bombeiros também ajudam. O coordenador faz a ponte entre os meios aéreos e terrestres para ser mais rápido o combate às chamas. O Serviço Nacional de Bombeiros criou brigadas helitransportadas. São equipas com 5 homens que avançam ao mais pequeno sinal de fogo. As brigadas têm, efetivamente, digamos que uma responsabilidade muito grande, na medida em que estão entregues a eles próprios. Em França chamam-lhe os comandos helitransportados, porque eles têm a emissão mesmo do comando, arriscada como se fosse um comando. Mas no ar continuam os helicópteros. Só regressam à base quando a luz do dia não permite mais nenhuma descarga. Uma rotina para estes homens que não se importam de dar a vida para salvar a floresta. Meios de combate aos incêndios que vão ser reforçados. Até ao final do ano, o Governo vai investir quase 2 milhões de contos. Uma parte desse dinheiro foi já utilizado na compra de viaturas para várias corporações do país. São 16 as viaturas que amanhã o Ministro Dias Loureiro entrega em Lisboa. 10 de intervenção urbana, 6 de intervenção florestal. Num valor global de 215 mil contos, estas viaturas visam reforçar diversas corporações, num esforço que ascenderá até final do ano a 1,8 milhões de contos. As melhorias não se ficam por aqui. Nos próximos meses vai arrancar uma rede informática intercorporações e será lançado um concurso público da nova rede operacional de comunicações dos bombeiros. Incêndios também na Califórnia do Sul, perto de Palm Springs. Cerca de 2 mil bombeiros combatem os fogos que lá estão há 4 dias. Há zonas residenciais em perigo. Como medida de precaução, as autoridades aconselharam os habitantes a estarem preparados para uma retirada. Apesar de todos os meios estarem a ser utilizados, a situação ainda não está controlada. Os ventos estão a dificultar a ação dos bombeiros. O fogo já provocou 9 feridos, embora sem gravidade. Milhares de refugiados da Ucrânia podem agora passar a fronteira sem temer bombardeamentos. Um acordo hoje assinado entre o governo croata e as Nações Unidas garante a sua segurança e depois da ofensiva militar, a Croácia diplomaticamente apresentou desculpas ao governo da Dinamarca. Depois da ofensiva militar, a diplomacia. A Croácia apresentou desculpas à Dinamarca e aos capacetes azuis por ter utilizado 7 soldados das Nações Unidas do contingente dinamarquês como escudos humanos na frente da batalha. Pedido apresentado e aceite. It was liaison officers from the Ministry of Defense who were sent down to me
to apologize for the incident in the Dubica area where 7 of my soldiers were taken and was put in front of the Croatian advance in that area. I have in my report to UN and to Denmark also explained this incident, and I also explained that this in my area it's the only incident I have had with the Croatian army. I have accepted their apologies. Noutra frente diplomática, o presidente croata Tudjman condecorou o presidente muçulmano Izetbegović, uma reafirmação da aliança quando se fala num plano secreto com os sérvios. Tudjman garantiu que não existe um plano com os sérvios para a divisão da Bósnia-Herzegovina. Fora dos salões prossegue a saga dos refugiados, desta vez dos sérvios da Craína. Apesar das insistências do governo croata e das Nações Unidas para ficarem no território, o medo das retaliações é mais forte. We're not, at this time, directly describing this as out-and-out ethnic cleansing, but it certainly has the potential to become just that. Of course, it depends on what sorts of reports of abuses, alleged abuses, and other attacks that we would receive. And it also is going to depend, of course, on whether these people are able to go back to their homes, which for us is the preferred solution. Uma das colunas de refugiados foi bombardeada pela aviação croata. O governo alega que existem soldados sérvios que se escondem entre os refugiados e, em troca da segurança das colunas, quer a rendição, o que pode ter sido alcançado. Croatas e sérvios da Craína já assinaram um acordo de cessar-fogo. Mais tropas portuguesas vão partir este mês para Angola. São cerca de 100 homens e 50 viaturas que vão integrar a Força de Paz das Nações Unidas. 111 voluntários da Companhia Logística número 6 foram destacados para Angola em missão de controlo, supervisão e transporte de abastecimentos para as várias unidades da Força Multinacional das Nações Unidas aí estacionadas. Luanda e Lubito são as zonas de atuação prioritária desta missão, cuja duração mínima será de 6 meses. Esperam-vos, pois, grandes desafios, que irão pôr à prova os vossos conhecimentos técnicos, a vossa disponibilidade e tenacidade, mas, sobretudo, a vossa coragem e serenidade tão necessárias nos momentos difíceis. Estes militares, para além de integrarem a força da ONU, têm sobre si a responsabilidade de serem destacados para um país ligado a Portugal por 5 séculos de história. Em Angola está já a Companhia de Transmissões número 5, estando em estudo o envio de uma companhia de engenharia. Uma solução para o Coliseu do Porto poderá ser encontrada na próxima semana. A seguradora OAP disse que pode não vender aquele espaço à Igreja Universal do Reino de Deus por não estarem respeitadas algumas condições do contrato de promessa e vai reunir-se dia 16 com a Câmara Municipal. A Câmara do Porto vai reunir-se com a seguradora UAP no próximo dia 16 para tentar encontrar uma solução para a venda do Coliseu da cidade à Igreja Universal do Reino de Deus. O presidente em exercício, Maria José Azevedo, disse hoje que pensa já ter condições para tranquilizar os portuenses e que apenas está à espera do regresso do Brasil de Fernando Gomes para se chegar ao melhor compromisso. Há várias alternativas, nomeadamente passando pelo Coliseu manter-se com os atuais proprietários e gerida, tanto quanto eu sei tem sido bem gerida pela empresa artística do Coliseu, podendo a Câmara eventualmente comprometer-se a aumentar a rentabilidade do espaço. Mas poderá passar por outras alternativas, nomeadamente, sei lá, uma fundação de capitais mistos, como propôs o seu subsecretário de Estado, ou uma sociedade por cotas, ou juntarem-se os empresários. Portanto, estão abertas as vias todas. Agora é uma questão de nos sentarmos, e é isso que vamos fazer, e de ver, dentre essas possibilidades todas, qual é aquela ou aquelas que respeitam melhor os interesses dos cidadãos do Porto e, simultaneamente, os interesses da empresa proprietária do Coliseu. A seguradora admitiu ontem recuar no negócio com a Igreja Universal, já que no contrato de promessa celebrado havia 2 condições fundamentais. A primeira, que a atividade cultural da sala de espetáculos fosse preservada, e a segunda, que só se efetuaria a venda caso as entidades competentes não se opusessem à utilização do Coliseu para o culto.
A segunda condição para já não está cumprida, visto que todas as entidades, Câmara Municipal, Governo Civil e Secretaria de Estado da Cultura, se opuseram precisamente à transformação do Coliseu em igreja matriz da organização. A seguradora, então, mostrou-se disponível para encontrar uma solução conciliadora. Um recuo que não será também alheio ao facto de inúmeras entidades, como a Associação Nacional de Jovens Empresários e a Associação Nacional de Municípios, terem anunciado um bloqueio à Companhia de Seguros. A Igreja Universal do Reino de Deus prometeu uma resposta, mas nada disso até ao momento. Para já, o Governo Civil do Porto anulou a licença para uma manifestação que a organização pretendia fazer no próximo sábado, junto à Câmara Municipal. E há poucos instantes, o líder da Igreja Universal do Reino de Deus reagiu a estas notícias. Numa mensagem lida aos microfones da Rádio Placar do Porto, o bispo João Luís comparou o litígio relativo ao Coliseu a uma guerra entre Deus e o diabo. A mensagem de cerca de 20 minutos diz também que políticos, aproveitadores e oportunistas se reuniram para incitar o povo contra a Igreja Universal. A mortalidade em Portugal está a diminuir, apesar do número de mortes causadas pelas doenças cardiovasculares e pelo cancro continuar a aumentar, a esperança de vida dos portugueses é maior. São dados do Instituto Nacional de Estatística. O ano passado morreram menos portugueses. Entre 1993 e 1994, houve uma diminuição de cerca de menos de 7% dos óbitos. As mortes baixaram em quase todas as causas de óbitos, exceto nas mortes por homicídio, sida e cancro. Os homicídios registraram um crescimento de cerca de 3% entre 1993 e 1994, mas o maior crescimento verificou-se nos óbitos por sida, que registraram um aumento de cerca de 47%. As mortes por cancro registraram também um crescimento. Eram 15% em 1980 e no ano passado representaram cerca de 19%. Mas a maior causa de morte continua a ser as doenças cardiovasculares, responsáveis por cerca de 43% dos óbitos em 1994. 19% deve-se ao cancro, 32% a doenças várias e 6% a acidentes. Salientar é o facto de a esperança de vida dos portugueses estar a aumentar. Cada vez são menos as mortes das crianças e maior a percentagem dos que morrem com mais de 65 anos. A segunda série da Lotaria Instantânea foi esta manhã posta à venda. A raspadinha foi um sucesso na sua estreia a semana passada, esgotando em poucas horas. Mas hoje o entusiasmo dos apostadores não foi o mesmo. Logo pela manhã, muitos tentavam a sua sorte na segunda série da Lotaria Instantânea, mais conhecida por raspadinha. 20 milhões de cartões para continuar o êxito da primeira série, que esgotou no primeiro dia em que foi posta à venda e permitiu à Misericórdia entregar ao Estado 270 mil contos para apoio a crianças e estudantes. Mas desta vez, os apostadores mostraram-se mais comedidos. De vez em quando a gente compra isto, não é? E aparecem aqueles 400, aqueles 200, aqueles 100, mas depois fica cá todo. E estes devem ser os últimos. Não há necessidade disso. Pronto, isto é uma ilusão. O êxito da raspadinha não afetou muito, por outro lado, os outros jogos da Santa Casa da Misericórdia. As apostas no Totobola, por exemplo, registaram este fim de semana um aumento de 30%. A raspadinha é um jogo para todos, mas a Santa Casa avisa que só paga prémios aos maiores de 16 anos. Os nossos regulamentos transcrevem que os menores não podem receber prémios. Aos nossos agentes, indicamos, nós não podemos exigir que, tanto quanto possível, não vendessem jogo aos jovens, não obstante eles o possam fazer. O que não podem fazer é pagar prémios a jovens com menos de 16 anos. E a Santa Casa aproveitou também o lançamento desta segunda série para garantir que não há produtos tóxicos nos cartões da raspadinha. É conhecido por Rio dos Moinhos, mas tem vindo a transformar-se no Rio das Ruínas. É o Rio Sousa e nas suas margens, muitos dos moinhos centenários já mal se têm de pé. É aqui, no Val do Sousa, em Felgueiras, que começa a correr o Rio Sousa. Perdido entre a vegetação, encontra-se a nascente. Aqui, o Sousa começava a ganhar força para mover muitos moinhos hidráulicos. Este é o terceiro moinho do Sousa e tem já alguns séculos de existência. Hoje em dia, a maioria encontra-se neste estado. É uma pena, de facto, é uma imagem que é da nossa juventude e que devemos perder. É um pouco de nós que morre com o desaparecimento destas imagens e destes monumentos. É uma pena, francamente. A maioria dos moinhos em funcionamento depende da iniciativa dos seus proprietários. É o caso deste na margem do Paço de Sousa, em Penafiel. Aqui, o grão de milho transforma-se pela arte do moleiro em farinha, garantindo o sabor tradicional. Este foi o 24 Horas. Continuo com o Canal 1. Amanhã conto consigo. Tenha uma boa noite.